Malaquias, no capítulo 2, a partir do versículo 10. Você que trouxe, e é bom sempre você trazer a sua Bíblia. A gente coloca aqui, porque a gente sabe que sempre tem aqueles que não trazem, mas o melhor é que você leia na sua Bíblia, até para você ter domínio, né? Você ter intimidade com o livro, saber achar as passagens. Então abra em Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz assim: não temos nós todos um mesmo Pai? Repare que o profeta começa fazendo uma pergunta. E quando você faz uma pergunta, você estimula ou você obriga alguém a pensar. Então ele começa fazendo uma pergunta aqui no versículo 10. Não temos nós todos um mesmo Pai? E quando pessoas têm o mesmo Pai, elas são o quê? Quem tem o mesmo Pai é o quê? Irmão, né? Não nos criou um mesmo Deus? Aí ele faz outra pergunta: por que agimos aleivosamente, ou, entre aspas, traiçoeiramente, cada um contra seu irmão, profanando a aliança de nossos pais? Aí no versículo 11, vem escrito: Judá tem sido o quê? Desleal. Aí tem uma continuidade, mas eu gostaria que você parasse nesse ponto. Judá tem sido desleal. O que Deus via em Judá para usar o profeta Malaquias para fazer essas perguntas e depois apontar e dizer: Judá tem sido desleal? Deus fez essa colocação porque Ele viu, aliás, Ele via, porque Ele vê tudo que acontece. Ele via maridos traindo suas esposas. Inclusive, se você ler todo o livro de Malaquias, que é um livro que fala sobre, é um livro que repreende a deslealdade. Você vê que o profeta Malaquias, hoje em dia, normalmente quando a gente fala do livro de Malaquias, a maioria das pessoas já se lembra da passagem que fala da infidelidade no quê? No dízimo. A passagem mais clara sobre o dízimo está no livro do profeta Malaquias. Mas ele não repreende só a infidelidade do povo para com Deus em relação ao dízimo, mas Deus usou o profeta Malaquias para repreender Judá em relação a todo tipo de deslealdade. E o que é você ser uma pessoa desleal? É você ser infiel. Aqui ele usa a palavra, nessa versão bíblica, usa a palavra porque, se nós todos, em outras palavras, se nós todos temos o mesmo Pai, se todos fomos criados pelo mesmo Deus, então por que agimos aleivosamente, traiçoeiramente, cada um contra o seu irmão? Porque quem é seu irmão
é seu sangue, é parte de você. Então tudo que eu fizer a alguém que é parte de mim, eu vou estar fazendo a mim mesmo. Compreende, sim ou não? Somos filhos do mesmo Pai, então nós vamos estar fazendo aquilo contra nós mesmos. E então isso é insano, isso é irracional. Mas você vê que na nossa sociedade, e isso está piorando a cada dia, porque a cada dia que passa, as pessoas são menos cumpridoras dos seus deveres e das suas promessas. A cada dia que passa, isso piora. O ser humano, ele tem uma tendência a falar uma coisa hoje, mas com o tempo ele vai se afastando daquilo. Tem gente que não precisa nem de muito tempo, não. Tem pessoas que parece que elas são, como diz o outro, de lua. Tem gente que muda de um minuto para o outro. Mas, mesmo que a pessoa não mude de um momento para o outro, muitos mudam com o tempo e se esquecem daquilo que um dia disseram para alguém, e principalmente para quem? Para Deus. Mas Deus, Ele não aceita isso, porque se tem uma coisa que Deus considera em nós, é a palavra. Aliás, quando a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é justamente porque nós somos a única criação dele que, como ele, tem o poder de falar. Logo, se temos o poder de falar, então também existirá a opção de sustentar o que falamos e não sustentar. Como é que você vai cobrar que um cachorro cumpra a palavra dele? Ele não fala, ele não tem palavra, ele é instintivo, ele sente. E por esse instinto ele se guia. Não é assim? Nenhum animal, mesmo os animais considerados mais fortes, o leão, que dizem que é o rei da selva, o leão não pode falar, ele não pode prometer nada, porque ele não tem palavra, ele não tem poder de verbalizar o que ele sente, o que ele pensa. Então, nós somos os únicos de toda a criação de Deus que temos isso. Deus nos deu, mas Ele quer que nós sejamos leais em relação àquilo que nós falamos. O que é uma pessoa leal, fiel? É aquela pessoa que zela e vela pela própria palavra, assim como Deus vela e zela pela palavra dele. Deus não se esquece do que Ele falou. Você vê casos na Bíblia em que séculos depois, séculos se passaram e Deus menciona alguma coisa que aconteceu com alguém que já morreu. Mas Ele fala, por exemplo, para a descendência de Israel, quantas vezes Deus falou: eu sou o Deus de Abraão. Mas Abraão já não existia mais nada dele, Abraão já tinha morrido há séculos, mas ele fala: com quem fiz uma aliança, a quem fiz uma promessa. Deus não esquece, aquilo que Ele fala, Ele não esquece, e Ele cumpre o que Ele prometeu. Não precisa registrar em cartório, até porque não existia cartório.
Você vê que hoje em dia, os governos que organizam o mundo precisaram criar mecanismos para obrigar a sociedade a cumprir o que promete. Então existem leis, existe assinatura com firma reconhecida, para fazer coisa que é mais forte ainda. Existem contratos, nos contratos existem cláusulas que, se a pessoa não cumprir o que ela prometeu, ela vai sofrer alguma penalização, ela vai ser penalizada. Mesmo assim, as pessoas voltam atrás naquilo que elas falam. Por exemplo, casamento. Homem e mulher estão lá diante do altar, na flor da idade, o corpo tudo em cima, está tudo direitinho, e um diz para o outro assim: olha, eu vou ser fiel a você, eu prometo amar você, honrar você na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, todos os dias da minha vida. Um faz votos com o outro, o tempo passa, as circunstâncias mudam, o corpo murcha, e de repente alguém daquela relação chega e diz assim: sabe de uma coisa, eu acho que deu para mim, eu quero respirar novos ares, e aí começa a olhar para outras mulheres, começa a olhar para outros homens, e aquilo que foi dito diante do altar é esquecido. Sim ou não? Mas Deus viu. Leia o livro de Malaquias, leia todo o livro de Malaquias, é pequeno, e você vai ver Deus falando que Ele foi testemunha da aliança que o homem fez com a mulher da sua mocidade, com a qual ele foi desleal. Ou seja, num casamento tem lá os padrinhos, as testemunhas, tem os convidados, mas a testemunha mais importante é Deus. E ele não precisa dar uma olhada no vídeo do dia do casamento para lembrar do que foi dito. Ele é testemunha. Compreende, sim ou não? Então, Deus espera que nós guardemos a nossa palavra e sejamos leais uns aos outros. Essa é uma das principais características da pessoa nascida do Espírito. Quem nasce de Deus é filho de Deus, e quem é filho tem o caráter do Pai. O Pai é sim, sim, não, não. Deus é assim, sim, não. Então quem é de Deus é sim ou é não? E quem é assim, então nos seus relacionamentos, sejam quais forem esses relacionamentos na sociedade, quem tem o DNA de Deus, assim como Deus, vai ter caráter. A palavra não vai fazer curva. Já ouviu aquela expressão, papo reto? Então é papo reto. Alguém pode dizer assim: mas bispo, não dá para concordar com todo mundo. É verdade, ninguém vai ser exatamente igual a ninguém. Dizem que nem gêmeos que nascem da mesma placenta são exatamente iguais. Ninguém é exatamente igual a ninguém. Você não vai concordar com todo mundo, mas você vai ser verdadeiro. Olha só, o que é lealdade? Lealdade é essa frase aqui, eu não concordo com você, mas estou com você, e vou falar isso na sua frente, e não por trás. Não tem essa coisa de por trás ser um, pela frente ser outro. Então, e Deus, quando fala Judá tem sido desleal, é porque Deus estava vendo isso.
o povo não era cumpridor mais da sua palavra. O povo se esquecia, se desviava. Todos os dias durante a nossa vida, nós usamos as palavras que saem da nossa boca para prometermos, para assumirmos compromissos com os homens e com Deus. Nós temos que zelar por aquilo que nós falamos, porque isso não é brincadeira. Deus não brinca com a palavra. Isso é tão forte que, na verdade, nós não podemos brincar com isso. Já viu aquela coisa de assim, eu menti, mas foi só uma brincadeirinha. Isso é tão grave que não minta nem de brincadeira. Deus não brinca de mentira. Deus é o Pai da verdade, amém? Amém? Amém nada, Ele não é o Pai da verdade, Ele é a verdade. O diabo é o pai da mentira, mas Deus não é o Pai da verdade, Ele é a própria verdade. Ele é a verdade. Então nós não devemos brincar, não devemos mentir, nem de brincadeira, de tão sério que isso é. Compreende? E as palavras que falamos, elas têm poder. A Bíblia diz que isso é tão sério. Jesus disse que por elas nós vamos ser justificados ou o quê? Condenados. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para não... falei. Compreende, sim ou não? Às vezes a pessoa faz alguma coisa e você diz, perturbado. Não, calma. Perturbada é muito forte. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes vem um impulso. A Bíblia fala sobre refrear a língua. Tem que... Se o carro não tiver com o freio bem calibrado, você está sujeito a qualquer momento a se envolver com o quê? Um acidente. A língua tem que estar com o freio bem calibrado. A gente tem que estar o tempo todo. E cada palavra tem um sentido. Tem palavras que são sinônimos, tem palavras que são semelhantes. Mas todas elas têm um sentido. O que você falar pode uma palavra pode desencadear uma guerra. Sim ou não? Uma palavra. Então, a gente tem que dizer a palavra certa, na hora certa, e a gente tem que pesar a palavra, saber qual é o peso daquilo que a gente vai falar, porque uma palavra pode causar um problema gravíssimo dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, dentro da relação pai e filho, mãe e filhos, família. Tem gente que, por uma coisa que disse, uma família se dissolveu. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Às vezes, um exagero, você pode generalizar. Sim ou não? Por exemplo, se a gente diz assim, todo mundo isso. Não, peraí. Nem todo mundo é muita coisa. Há pessoas assim. Tem gente que, alguns, eu acho, não sei se estou certo, mas eu acho que alguns estão assim, outros estão assados. Então você é mais equilibrado. Mas de repente você diz, todo mundo isso, ninguém aquilo. Ninguém ou todo mundo, você está indo para um extremo muito grande. Tudo tem que ser muito bem pensado, as nossas palavras. Deus não fala assim, de qualquer maneira. Deus nos trata no individual. Sim ou não? Quando o povo de Israel se corrompeu lá no deserto, Deus disse assim, todo mundo está fora, ninguém vai entrar na terra prometida. Foi isso que Ele falou?
todo mundo está corrompido. Ele disse: não, nenhum vai entrar, menos Josué e Caleb. Olha só, Deus separou 2 de milhões. Deus foi capaz de separar 2 de milhões. Então olha só como é que Deus trabalha no individual e como Deus trabalha com a palavra dele. Isso é muito profundo, gente. Aí, lá no versículo 15, ainda em Malaquias, na metade, parte do versículo para frente, tem a palavra portanto. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Guardar-se no espírito é na mente, é no entendimento. Espírito é mente. Então a gente tem que guardar os nossos pensamentos, ou seja, se precaver para que não sejamos infiéis. Aqui fala com a mulher da tua mocidade, porque o contexto está falando de traição no casamento, mas nós temos, em outras palavras, nós temos que nos guardar aqui para que em todos os nossos relacionamentos nós não sejamos desleais. E deslealdade, volta à tela, por favor. O que é? Na sua frente eu digo que estou com você, mas pelas costas o quê? Ajo contra você. Isso é deslealdade. Lealdade é você mesmo não concordando, você fala a verdade. Deslealdade é você na frente, você fala uma coisa, pelas costas você age de forma diferente daquilo que falou. Então Deus vê isso nos nossos relacionamentos. Isso é extremamente profundo. Lá no versículo 16 ele fala: porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, guardai-vos, de novo ele fala, em vosso espírito, e não sejais desleais. Então, se naquela época Deus se aborreceu e usou o profeta Malaquias porque ele viu esse tipo de corrupção e deslealdade de uns para com os outros, imagine o que Deus vê nos dias atuais. Nos dias atuais, porque naquela época não tinha o que tem hoje, as alianças eram feitas de forma diferente. Hoje em dia tem contrato, tem fórum, tem juiz, hoje em dia tem papel, hoje em dia tem assinatura com firma reconhecida, hoje em dia tem cartório, hoje em dia tem, enfim, uma série de ferramentas para fazer com que as pessoas cumpram com o que elas falam, e mesmo assim as pessoas não cumprem. Lembra daquela canção que a gente canta, que Deus não é homem, não cumpre o que prometeu, e nem precisa de pena, nem de papel, porque ele é fiel. Mas o ser humano, nem com todos os recursos que existem para que as pessoas cumpram com a palavra, não levam a sério a palavra delas. Quem entendeu direitinho? Então, guardemos o nosso espírito, para que não sejamos desleais. A maior crise que o ser humano vive hoje não é a econômica, não é a política. A maior crise é a crise ética, é a crise moral, é a crise da palavra. A cada dia que passa, as pessoas são menos cumpridoras de suas palavras, e isso vem corroendo a nossa sociedade, fazendo com que o mundo fique pior a cada dia. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.